E aí, pessoal, chegamos ao nosso quinto vídeo da série sobre áreas e perímetros. Até agora nós vimos áreas mais básicas, como do quadrado e do retângulo, áreas do triângulo, do círculo, circunferência, porém agora vamos pegar partes do círculo. Você saberia me responder o que é um setor ou o que é um segmento circular? Bem, a questão do setor eu acho que você já deve ter ouvido quando você usa gráfico de pizza. Que fala assim, o setor correspondente a determinada coisa. E é isso mesmo, né? Então, ou seja, vamos lembrar da ideia de arco. Né? O arco ele vai nos trazer como se fosse uma fatia de pizza que estará relacionada a um ângulo qualquer. E esse ângulo e esse arco vão estar tão bem relacionados que eles podem seguir uma ideia de proporção. Ou seja, sabendo que o arco é uma parte da circunferência e que a circunferência como um todo é 2πr, nós podemos falar que a circunferência está para 360 graus, como já era possível de imaginar, pois sabemos que a circunferência completa vai ter 360 graus, correto? Podemos dizer que o arco estará para o ângulo. Ou seja, se nós conhecermos o arco, se conhecermos o ângulo e quisermos calcular o arco, simplesmente nós vamos fazer o quê? Aproveitar o nosso conhecimento de proporcionalidade, também popularmente conhecido como regra de 3, multiplicar em cruz isso daqui, ou seja, nós teríamos 2π vezes o raio vezes o alfa, vai ser igual ao L vezes 360. Repare, isso aqui é uma proporção. Nós estamos falando que a circunferência está para 360 graus, assim como o arco está para o ângulo que nós queremos. Como nós queremos calcular o ângulo, nós queremos calcular o arco, tudo que estiver multiplicando, ou somando, ou subtraindo aqui do arco, passamos para o outro lado. Ou seja, vamos ter 2π vezes r vezes o ângulo, dividido por 360 graus. O que é interessante perceber nessa relação? Que o 2 e o 360 graus, eles podem ser simplificados. Você saberia a resposta? Muito bem, nós teríamos que seria π vezes r vezes a, alfa, que será o nosso ângulo, dividido por 180 graus. Porém, se a gente conhece o arco e quer calcular o ângulo, nós podemos fazer a mesma relação, certo? Ou seja, nós teríamos o 2π vezes r vezes o ângulo alfa, 2π vezes o r vezes o ângulo alfa, vai ser igual ao 360 vezes o L. Porém, nesse caso, nós não queremos isolar o L, queremos isolar o ângulo. Ou seja, o ângulo seria L vezes 360 graus, dividido por 2π, vezes o raio. Que é o que nós temos aqui. Novamente, podemos simplificar o 2 com 360, ficando assim, L vezes 180 graus, dividido por πr. Vamos pegar um exemplo? Qual é o arco formado pelo ângulo de 60 graus numa circunferência de raio 10 centímetros? Olha só que legal, nós queremos descobrir o arco ou queremos descobrir o ângulo? Como queremos descobrir o arco, nós vamos utilizar essas relações aqui. Qualquer uma das duas, na verdade. Ou seja, se nós temos o ângulo e o raio, ficaria π vezes 10 vezes 60. Lembrando que aqui é graus. Simplificando isso, nós vemos o quê? Que o 60 simplificado com 180 seria 1 sobre 3. Logo, nós teríamos 10π sobre 3. Ou, se você quiser substituir o π por 3,14, nós obteríamos aproximadamente 3,46 centímetros. Repara, o arco estará em unidade de medida de comprimento e o ângulo estará em medidas de graus.
E esse outro caso, numa circunferência de raio 5 centímetros, há um arco de 3,14 centímetros. Qual o ângulo formado? Olha que interessante. Então, nesse caso aqui, como nós conhecemos o arco, nós utilizaremos a relação para encontrar o ângulo. Ou seja, nesse caso, o raio é 5 e e o arco é 3,14. Eu já substituí o π aqui por 3,14, que assim a gente pode simplificar as coisas. No caso, a gente obteria 180 dividido por 5, ou seja, o ângulo formado é 36 graus. Interessante, né? Caramba! E para calcular a área de um setor circular, como será que a gente faz isso? Simplesmente nós vamos utilizar a mesma ideia. Ou seja, se a área total de um círculo equivale a π vezes r ao quadrado, essa área está correspondendo a 360 graus. Ou seja, a área do setor vai corresponder ao ângulo que você está calculando. Nesse caso, não tem muito o que fazer, simplesmente fazemos aqui a multiplicação em cruz, obtendo assim π vezes r ao quadrado vezes o ângulo alfa vai ser igual à área do setor vezes 360 graus. Ou seja, a área do setor vai pegar esse 360 e passar dividindo. A mesma coisa poderia ser feito para o arco L. Tudo bem? Lembrando que o 360 graus em radianos seria quanto? 2π. Ou seja, se você quiser em radianos ou a partir do arco, você utiliza o 2π. Se você tiver o ângulo em graus, você vai utilizar o 360. Tudo bem? Lembrando que aqui embaixo o π vai cancelar com o π. Tudo bem? Se a medida estiver em radianos, talvez até simplifique um pouco as contas. Ou seja, naquele exemplo, que nós demos, naquele exemplo não, vamos pegar um outro exemplo aqui. O ângulo é 60 graus e o raio é 6 centímetros. Qual das duas relações você vai utilizar? Obviamente que você vai utilizar a relação que depende dos graus. Ou seja, π vezes o raio ao quadrado vezes o ângulo que você tem dividido por 360. Se nós simplificarmos isso daqui vira 1/6. Certo? Ou seja, o 360 passa a ser 6. E aqui o 6 ao quadrado seria 36. Ao final, nós teríamos 6π, ou, se você aproximar o π para 3,14, 18,84 centímetros quadrados. Caso seja dado em radianos, olha bem, aqui eu falei que o arco formado é 3 centímetros. Ou seja, o arco vale 3, o raio vale 4. Com isso fica 4 ao quadrado vezes 3, 16 vezes 3 dá 48, 48 dividido por 2, 24. Ou seja, agora você sabe como calcular um setor. E o segmento? Agora que vem uma parte que é muito interessante. Porque nós vamos utilizar a ideia do setor, mas o segmento seria a partir da corda. Lembra o que é a corda? Certo? Ou seja, o segmento, ele vai ser... Tem duas partes. Nós temos o segmento maior, que seria essa parte em verde escuro. Esse seria o segmento maior. E nós temos também o segmento menor. Veja que ambos estão relacionados, pois juntos eles formam o círculo inteiro. Ou seja, também, normalmente quando a gente vai calcular o segmento, nós estamos preocupados mais com o segmento menor do que com o maior. O que é interessante? Repara,
nós temos aqui um setor circular, se vocês repararem. Então nós temos um ângulo e com isso é formado um setor circular, né? Esse formato de sorvete aí. Porém, o segmento é só essa parte de cima. Ele não conta esse triângulo formado. Só que o interessante é perceber que esse é um triângulo isósceles. Olha que interessante. Ou seja, a área do segmento vai ser a área desse setor subtraído da área desse triângulo. Certo? Não sei, né? Talvez fazer um desenho aqui. Ou seja, nós temos uma coisa assim, onde nós temos um triângulo. E esse pedacinho que sobra é o nosso segmento. E lembrando que tudo isso daqui é um setor circular. Ou seja, o setor vai ser formado pela área do triângulo mais o segmento. Logo, o segmento será o setor menos o triângulo. E o que é interessante? Se você quiser, eu posso fazer um vídeo mostrando de onde saem essas fórmulas. Porém, se o seu ângulo for dado em radianos, nós podemos utilizar essa relação que nós vimos anteriormente. Essa aqui seria a área do setor menos o raio ao quadrado vezes o seno desse ângulo dividido por 2. Ou, se você quiser, você pode deixar o raio ao quadrado dividido por 2 em evidência. Tudo bem? Lembrando que nesse caso é interessante que esteja em radianos. Ou seja, seria a fórmula em radianos. Então o interessante é que a fórmula esteja como se fosse o cálculo do arco. E aqui nós temos um pequeno resumo de tudo que nós vimos em todos esses vídeos aí sobre área circular, perímetro circular ou circunferência, a coroa, os arcos, setor e segmento circular. Nos próximos vídeos nós veremos um pouquinho sobre unidades de medida e notação científica. Um grande abraço e não se esqueça de se inscrever no canal, deixar sua curtida e que isso ajuda bastante. Um grande abraço.